Vim assistir A Odisseia, novo filme do Christopher Nolan. Esse filme aí tá todo mundo super ansioso, super empolgado e apreensivo para assistir. Mas, assim, eu confio, né? Confio no Christopher Nolan. Cheguei agora da sessão de A Odisseia, novo filme dirigido pelo Christopher Nolan. A sala estava lotada, porque a expectativa da galera para esse filme era gigante, né? Tanto pela adaptação da história mitológica, né, quanto pelas polêmicas envolvendo o filme, né, com relação à escolha de elenco, ao visual. Eu vi muitas pessoas dizendo que o visual do que o Christopher Nolan queria aplicar no filme não condizia com a história épica que é a Odisseia, né? Falando como uma pessoa que não leu a história base para a adaptação, eu vou dar minha opinião agora se vale ou não a pena ir para o cinema assistir esse filme, e é isso. A duração do filme é 2 horas e 53. E sim, você sente o tempo passar, mas isso não foi um problema para mim, porque eu particularmente gosto de filmes que levam o tempo que eles precisam levar, por maior que seja, para contar bem uma história. E o Nolan faz isso aqui. Em alguns momentos, eu senti que os diálogos foram até um pouco expositivos, ou seja, eu acredito que teria que levar mais tempo ainda de filme, né, caso ele não precisasse expor algumas coisas nos diálogos, por exemplo. Tem um momento em que o filho do Odisseu vai visitar um personagem específico e chegando lá, esse personagem se apresenta a esposa do personagem fala algo para esse personagem dizendo que a irmã gêmea dela fez tal coisa com tal pessoa, com não sei o quê, blá 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 blá. E isso é um diálogo só, entendeu? Uma linha só. Fica meio assim, mas você entende o porquê, porque a Odisseia, né, se eu não me engano, a Ilíada, que eu vi lá informando, são 24 livros. Então, eu acho que resumir isso a 2 horas e 53 foi praticamente um milagre. E eu entendo também que é uma apresentação dessa história para pessoas que não têm o conhecimento prévio do material base, que ele é adaptado. E eu sou uma dessas pessoas. Então, para mim, esses momentos expositivos, seja nos diálogos ou na repetição de algumas informações, foram proveitosos, porque é isso, eu nunca li a Odisseia, então acredito que se não tivesse essas informações faladas e exposições, né, diálogos expositivos, eu teria ficado em dúvida com várias coisas. Eu não vou dar sinopse, eu vou falar sem spoiler o que eu achei do filme, porque eu fui assistir esse filme dessa forma. Eu não sabia sobre o que ele se tratava. Eu sabia que era sobre a história de um personagem que viaja e demora muito para voltar, e era isso que eu sabia. E eu recomendo que quem não tenha conhecimento prévio dos livros e, enfim, do conto original, vá com esse mesmo tanto de informações que eu fui, porque é uma surpresa. É muito bom você ir assim, sem uma expectativa para fazer comparações. Eu não fiz comparação com nada e já adianto que eu gostei bastante do filme. É um grande filme de ação. Isso que eu vou falar pode soar como, que eu sou muito emocionado, pode ser uma emoção pós-sessão, mas é um dos grandes filmes de ação que eu já vi assim na vida, um dos melhores. E a direção do Nolan é muito voltada para isso, para essa linguagem da ação, para os momentos de impacto visual. E os momentos em que a ação acontece são realmente o ponto alto do filme. E quando eu falo ação, não necessariamente eu tô falando sobre embate, assim, embate corporal, ou batalhas, ou lutas. É mais no sentido de qual o próximo desafio que o personagem principal vai ter que enfrentar na jornada dele. A trilha sonora dita o clima, muitas vezes de tensão desse filme, principalmente nas cenas de ação, obviamente. Sabe aquela parada de a música crescendo, 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 ou então um instrumento tocando muito alto e muito rápido, até que algo acontece e vem um silêncio. Isso acontece várias vezes aqui. A cinematografia desse filme é uma coisa linda. Os cenários, tanto as locações quanto os cenários criados para o filme, são filmados assim de uma forma assim contemplativa.
enquanto quando não tá acontecendo nenhuma ação muito grande de, tipo, batalha ou etcétera, quando ele tá filmando, digamos assim, um personagem conversando com outro, ele faz aquele take bem grande angular, bem de longe, pra mostrar a paisagem, mostrar a praia e mostrar a grandiosidade dessa história, desse mundo onde se passa essa história. E eu acho, assim, belíssimo, são cenas, assim, de você ficar boquiaberto, embasbacado. O elenco, o que é que eu posso dizer, né? Zendaya, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Robert Pattinson, Charlize Theron, Matt Damon, Anne Hathaway. Gente, onde vamos parar? Que elencaço! E todos estão impecáveis, né? Não tenho nada a dizer. São atores que já não precisam mais se provar, né? Então, todo mundo que ouve o nome deles já sabe já sabe que pode esperar uma ótima interpretação, uma ótima atuação, um ótimo desempenho. E agora uma pergunta que fica, né? Vale a pena ver no cinema? Eu gravei muito esse vídeo como uma forma de recomendação mesmo, uma forma de fazer com que as pessoas vão assistir esse filme no cinema. E sim, vale muito ir ao cinema para assistir esse filme na maior tela possível, com o som mais alto possível. A sala em que eu vi o filme tem uma tela bem grande, tem um baita som, mas eu ainda pretendo ver ele novamente em IMAX, porque eu acredito que a experiência seja ainda mais proveitosa, ainda melhor. E é isso, é um filmaço épico. Super recomendo. Uma coisa que eu queria falar antes de finalizar. Eu sinto que no cinema, principalmente de terror, o body horror vem crescendo bastante, né? A gente viu aí a Substância, tem aí a Meia Irmã Feia, tem agora o Obsessão, que tem muito body horror também. E o Nolan não ficou de fora dessa nesse filme. Tem uma cena específica, uma sequência específica em que os soldados chegam numa ilha, em que tem uma personagem chamada Circe, que é interpretada pela Samantha Morgan, que atriz. Ela é uma feiticeira bem misteriosa e tal. E o que acontece nessa cena, no sentido assim de body horror, é muito legal. Eu acho que essa cena seja uma das minhas favoritas do filme inteiro, porque é muito legal a forma como é filmado, ela fazendo lá o que ela faz. Não vou dizer o que ela faz, obviamente. É isso, dá um nojo, você fica agoniado. Eu tava assim na cadeira do cinema, tá, tipo, ouvindo o barulho do que acontece, né? Essa sequência toda nessa ilha é muito massa mesmo. Foi uma das minhas favoritas. E é isso. Só queria realmente deixar aqui minha recomendação para esse filme que tá há tanto tempo na boca do povo, e cheio de polêmicas, e todo mundo ansioso para ver, apreensivo, sabendo, sem saber se ia ser bom ou ruim, e acho que o resultado é bem satisfatório.